Olá pessoal, hoje iremos falar sobre estudos de casos práticos referente aos estudos dos solos e fundações. Então vamos ver alguns exercíciozinhos para vocês colocarem aí em prática. Pessoal, como é que eu resolvo esse exercício, né? Sabendo que eu tenho uma amostra do solo que foi coletada em campo e aí juntamente com o seu recipiente que pesava 120,45 gramas. Então eu vou pegar esses dados, já vou colocando aqui, né? Eu tenho a minha massa, né, da coleta. Logicamente que a massa da coleta vai ser mais o solo, né, mais a água. E tem a minha massa da coleta juntamente com o seu recipiente. Então ele vai ser igual a 120,45 gramas, né? E portanto, a minha massa aí que eu tenho, né, referente ao recipiente juntamente com o meu solo, aí eu tenho o MU igual a 120,45 menos 28,72. Então, eu tenho aí que é igual a 91,73 gramas. Já quando eu falo que a minha massa da coleta mais o solo, ele é igual a 110,92 gramas. Portanto, lembrando que é o que? Até a estabilização, né, do conjunto, ele passou pela estufa, então a 105 graus, então ele diminuiu a sua massa, então 110,92 gramas. Então, portanto, eu tenho a minha massa do solo, ele vai ser igual a 110,92 gramas menos 28,72 igual a 82,20 gramas, né? Então, qual é a minha massa aqui que eu tenho? Eu tenho MC igual a 28,72 gramas. Já lembrando que eu quero calcular a umidade desse solo, né? Logicamente que a minha massa do recipiente é 28,72 gramas. Quando eu quero calcular a umidade, eu vou para a fórmula. W é igual a MW dividido por MS vezes 100. Então, eu tenho que a meu MU menos MS dividido por MS vezes 100. O que vai acontecer? Eu só vou substituir aqui, né? W é igual a 91,73 menos 82,20 dividido por 82,20 vezes 100. Então, o meu W ele vai ser igual a 11,59%. Então, a minha umidade do solo é 11,59%. Pessoal, vamos lá. Agora, considerando uma amostra de solo que foi colocada junto com uma cápsula e levada à balança, a gente tem uma massa de 126,12 gramas. Então, se vocês forem observar, temos aqui, né, considerando a massa da cápsula, né, referente à massa do solo úmido, então temos aqui 126,12 gramas. Então, portanto, temos que 126,12 gramas menos 37,12 gramas, que é a massa da cápsula que era de 37,12, né? Então, temos aqui menos 37,12 gramas. A gente tem que é igual a 89 gramas, né? Sabendo que essa amostra permaneceu aí na estufa até atingir a constância do peso, né? E aí ela teve aí o valor de 106,9 gramas e a massa que era de 37,12. Por isso que fazemos a relação de 126,12 menos 37,12 gramas. E temos aqui a massa da cápsula, né, referente ao solo seco, de 106,09 gramas, que aí, portanto, temos a massa do solo seco, que é igual a 106,09 gramas menos 37,12 gramas, que vai ser igual a 68,97 gramas, 68,97 gramas, né? Então, a minha massa da cápsula é referente, lembrando que eu tenho 37,12 gramas,
né? E eu vou fazer a relação da minha, o valor da umidade do solo, né? Então, eu tenho W, que vai ser referente à minha massa do solo úmido, né? Dividido pela minha massa do solo seco vezes 100. Então, eu faço a proporcionalidade aqui do solo úmido menos a massa do solo seco, né? Rapidamente aqui. E faço a relação de multiplicação por 100. Então, eu tenho aqui só a substituição. 89 menos 68,97 dividido por 68,97 vezes 100. Então, temos aí que a nossa relação da umidade do solo é de 29,04%. Então, aqui fica a dica. Vamos supor agora que eu precise determinar o teor de umidade com base nos dados laboratoriais. Supondo aí que eu tenho um peso da cápsula, né, referente aí mais à areia úmida, ou seja, com a areia úmida eu tenho um total de 258,7 gramas. E o peso da cápsula aí referente mais à areia seca, né, eu tenho aí 241,3 gramas. E o peso da cápsula em si, 73,8 gramas. E o volume da cápsula aí, digamos que seja de 100 centímetros cúbicos. Como é que eu resolvo esse problema? Eu vou jogar na minha fórmula, né, que eu tenho que fazer. Eu vou colocar o meu peso da cápsula referente à minha amostra, né, isso com solo úmido, e 258,7 menos o peso da cápsula referente aí o que eu tenho, que é 73,8. Então vai dar 184,9 gramas. E o que eu tenho referente à minha massa do solo seco, eu preciso saber, né? Então eu tenho que fazer aí o meu jogo de cálculo, né? Referente ao peso da cápsula da areia seca, que é 241,3 gramas, menos o peso da cápsula, que é 73,8 gramas, então dá 167,5 gramas. E aí a gente já sabe que o nosso peso da cápsula é 73,8 gramas, então a gente tem aí a massa atribuída aí da cápsula de 73,8 gramas. Então, como é que eu vou fazer a minha umidade, determinar o teor da minha umidade? É só jogar naquela fórmula que a gente já sabe. Então, eu tenho que fazer o quê? 184,9, né, que é o total que eu achei aí da minha massa úmida, né, referente aí o que eu tenho do solo, menos 167,5, que é da parte do solo seco, dividido por 167,5. Logicamente que eu vou só substituir. E aí, em porcentagem, eu acho o meu teor de umidade, que é de 10,38%. Então, considere agora uma amostra indeformada de solo que foi coletada numa cápsula cilíndrica de 4 centímetros de diâmetro e 10 centímetros de altura e apresentou uma massa aí de 300,38 gramas. Determine a massa específica natural do solo. Considere a massa da cápsula como sendo de 100,32 gramas. Então, como é que resolve? Eu tenho o volume da cápsula, que eu tenho a minha fórmula πr² vezes a altura. Então, eu vou só substituir. O π é 3,14, né, que todo mundo já sabe, vezes 2, né, que é o raio ao quadrado, e vezes 10, que é a minha altura. Então, calculando, vai dar 125,66 centímetros cúbicos, porque em volume eu tenho que dar em centímetros cúbicos. E aí, quando eu tenho aí a minha massa, né, da cápsula mais o solo úmido, deu 300,38 gramas, né, que eu tenho aí já de dados. E a minha massa aí referente da cápsula, né, como sendo aí a massa específica referente da massa da cápsula, eu tenho 100,32 gramas. Então, como é que eu faço esse cálculo? Eu faço 300,38 gramas menos 100,32 gramas, vai dar 200,06 gramas, que é a minha massa total, né? E aí eu só vou jogar aqui na fórmula, onde eu tenho que substituir, vai dar 200,0,6 gramas dividido por 125,66. Então, a minha massa, né, referente aí
do que eu tenho a minha massa específica natural do solo, é 1,59 gramas por centímetro cúbico. O teor de umidade de uma amostra é de 25% e o peso inicial da amostra é de 300 gramas. Qual a quantidade de água existente na amostra? Então, logicamente que a gente sempre vai utilizar aquela formulazinha que a gente viu até agora, né, do teor de umidade. Então, fazendo a substituição, eu tenho 0,25 vai ser igual a 300 menos ms dividido por ms. Então, eu tenho a minha massa do solo, na realidade, né, quando a gente fala ms, a minha massa do solo seco, aí eu tenho 300 gramas, dividido por 1,25, então vai dar 240 gramas. E aí, só fazendo agora, né, eu pego 300 gramas, que foi o peso inicial da minha massa aí, né, e faço a subtração referente ao que eu tenho da minha massa do solo seco, de 240. Então, eu tenho 60 gramas aí, referente à minha quantidade de água existente na amostra. Um corpo de prova cilíndrico de um solo argiloso tem como altura aí 12,5 centímetros e diâmetro de 5 centímetros. A massa úmida do corpo de prova é de 440 gramas, sabendo-se que a massa específica dos sólidos é de 2,82 gramas por centímetro cúbico e o teor de umidade 29%. Determine, né? Então eu preciso saber aí o que eu vou determinar. A massa específica aparente seca, o índice de vazios, a porosidade, o grau de saturação. Então, como é que eu calculo? Primeiramente, eu tenho aí, né, o volume de cápsula, que eu tenho a minha fórmula, πr² vezes altura. Então, eu vou substituir, né? O π sabemos que é 3,14 vezes 2,5 elevado ao quadrado vezes 2,5, 12,5. Então, calculando tudo isso, eu tenho 245,44 centímetros cúbicos. Então, a minha massa da cápsula mais o solo úmido, eu tenho 440 gramas. E aí eu tenho o meu peso específico, a minha massa específica dos sólidos, de 2,82 gramas por centímetro cúbico. E o meu teor de umidade, aí eu tenho de 29%. Então, a massa específica, eu vou fazer a divisão, 440 gramas, que é a minha massa úmida do corpo de prova, dividido por 245,44, que é o que eu achei referente aí, né, ao meu volume da cápsula. Então, eu tenho 1,79 gramas por centímetro cúbico, essa é a minha massa específica. E a massa específica aparente, eu vou fazer a divisão aí também de 440 gramas, né, que é referente à minha massa da cápsula, referente ao solo úmido, dividido pela minha massa específica de 1,29. Então, eu tenho 341,08 gramas. E aí eu tenho, né, 341,08 gramas dividido por 245,44. Então, a minha massa aparente específica é 1,39 gramas por centímetro cúbico. O meu índice de vazios, temos aí que é a relação do que eu encontrei referente ao cálculo aí da minha massa, referente à porcentagem do meu solo úmido, né? Só que em gramas, eu tenho 341,08 dividido por 2,82, que é a minha massa específica dos sólidos. Então, eu tenho 120,95 centímetros cúbicos. E para que eu calcule o índice de vazios, eu tenho que saber, né, a relação entre eles. Então, 245,44, que é referente o que eu tenho aí já do volume da minha cápsula, dividido por 120,95. Então, vai dar aí 124,49 centímetros cúbicos. Já o meu índice de vazios vai ser a relação aí de divisão, 124,49 dividido por 120,95, que aí o meu índice de vazio é 1,03. Já a minha porosidade, eu também vou fazer como a gente sempre calculou, né? Então, eu tenho que colocar aí a relação da minha porosidade no que eu tenho do meu volume dos sólidos, né? Então, eu tenho que verificar essa situação.
120,95 dividido por 245,44. Então, eu tenho aí vezes 100, né? Então, o meu teor de porosidade aí, eu tenho 50,72%. Já o meu grau de saturação, fazendo aí, jogando na fórmula, né? 440 menos 341,08 dividido por 1, eu tenho aí que é 98,92 centímetros cúbicos. E o meu teor aí de grau de saturação, eu colocando aí na divisão de 198,92 dividido por 124,49 vezes 100, ele vai dar em porcentagem também. Então, o grau de saturação sempre vai ser em porcentagem, que é 79,5%.